COP orgulhosamente apresenta Delegado Alexandre Calli, ex-diretor de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina. Com a palestra Inteligência em Ambiente de Transformação Digital. Boa tarde a todos. É uma grande honra participar desse evento, dessa magnitude. É o maior evento da América Latina de segurança pública. Então, eu queria agradecer ao João Sansone, nosso amigo, a todos os presentes, todas as pessoas, toda a equipe envolvida nessa nesse grande debate, nessa grande discussão sobre segurança pública. E o meu tema é um tema, as agências de inteligência, pode ficar tranquilo, que tudo que eu vou falar aqui é em fonte aberta. Não vou entrar muito em detalhes sobre a atividade de inteligência, mas provocar uma preocupação para a gente poder acompanhar a atividade de inteligência como um todo, no que tange à segurança pública, no que tange à era digital e os desafios contemporâneos, onde as normas e as soluções cada vez mais são desenvolvidas e, infelizmente, às vezes, caindo na mão de pessoas delinquentes, de pessoas que a usam incorretamente. Então, antes eu gostaria de fazer uma pequena explanação sobre a minha vida policial. Por que eu estou aqui em cima do palco? Por que eu estou aqui no púlpito antes? Eu sou policial civil há 32 anos. Eu fui policial civil no Rio de Janeiro. Sou delegado de polícia em Santa Catarina, trabalhei mais de 2 décadas na atividade operacional, né? Aqui em Santa Catarina, temos o maciço do Morro da Cruz, onde tem 23 favelas, e eu fiquei esse período todo, a grande maioria da minha atividade policial em Santa Catarina, pedalando porta, literalmente, e depois eu saí do operacional para o estratégico. E eu vou deixar isso aqui, porque senão eu não consigo fazer o meu objetivo, atingir o meu objetivo. E eu gostaria de deixar claro aqui, se você não tem disposição para fazer o que eu faço, o que eu fiz, o que eu vou continuar fazendo, pelo menos tenha respeito. Então, não só para mim, contra todos os policiais civis do Brasil, todas as forças públicas da segurança pública, então todos aqueles. Se vocês não têm disposição, pelo menos respeitem a atividade policial. Então, essa é a ideia. E quando nós somos policiais, nós ficamos 24/7 atividade, ou seja, 24 horas por dia, 7 horas por semana. Nós somos uma atividade contínua, estressante, mas é muito gratificante, né? Quando eu falei para vocês que eu estava, da minha história aqui, eu dei aula de defesa pessoal, introduzi o jiu-jitsu na Polícia Civil de Santa Catarina. Eu lecionei durante 2 décadas na Academia de Polícia Civil. Também consegui implementar a atividade de inteligência e criar algumas agências aqui, porque, como a gente participou pessoalmente da prisão de grandes líderes das organizações criminosas, e agora eu sou lotado na DRACO, eu queria agradecer por me colocarem mais uma vez na ponta, mais uma vez na atividade finalística, isso numa delegacia, numa divisão mais importante, uma das mais importantes, todas são importantes, da segurança pública. Então, eu fico muito honrado de voltar para a atividade de ponta. E tem um fato muito engraçado, quando de tanta gente subir o morro ali na favela, aqui as favelas, Santa Catarina, são 23, o meu mestrado foi justamente sobre a percepção dos moradores do maciço do Morro da Cruz, essas 23 favelas, no que tange a inclusão social. E eu deixei a parte ostensiva,
a parte das forças públicas para entender a percepção dos moradores do maciço do Morro da Cruz, que nem todos que lá resistem são pessoas de má índole, são delinquentes, são criminosos. E tem um fato de tanto eu subir o morro lá, no Morro do Mocotó, na favela, uma vez eu estava de balaclava subindo de manhã, eu, o delegado Alfredo, um grande amigo meu. Aí uma senhorinha chegou para mim, eu de balaclava: oi, delegado Cali, tudo bom? Eu de balaclava, ela me reconheceu, de tanto que a gente ia lá e toda vez. Então, essa experiência que a gente teve da operacional, partir para a atividade inteligente, partir para o estratégico, foi fundamental, e agora esse ciclo permanece, continuando, voltando para a ponta, voltando para a atividade finalística. Porque, como está escrito ali, a experiência nos proporciona reconhecer o cego dormindo e o manco sentado, né? Depois de tanto tempo fazendo essa atividade, tu vai pegando a canja, vai pegando a manha e vai fazendo. E experiência significa o quê? O perigo externo, né? Do latim, a experiência vem do perigo externo. E, lógico, dizer que o policial não tem medo, se ele não tem medo, ele é sequelado, ele é maluco, porque o medo é a defesa do ser humano. Quem não tem medo é maluco, né? Aquele cara fala: eu quero entrar na tua equipe porque eu não tenho medo de nada. Eu falo: meu irmão, então tu vai para outra equipe lá, porque essa aqui não serve. Porque o medo é a defesa natural da gente, né? Nós temos que controlar o medo. Tal como o medo, eu não sou palestrante, e estou aqui nesse grande desafio, não sou um orador, eu sou um policial, e estou aqui tentando discutir ideias, falar da nossa preocupação e desse tema onde nós vamos chegar. Esse tema da atividade inteligente, dos desafios, das normas, dos desafios contemporâneos da atividade inteligente, é um tema que, no mínimo, eu teria que falar durante um semestre, no mínimo 6 meses, sobre esse tema, né? É a mesma coisa você falar em 40 minutos sobre os desafios tecnológicos na atividade inteligente, 40 minutos, é igual você querer botar um elefante dentro de um fusquinha. Mas nós vamos lá, vamos tentando, eu vou pular diversos slides aqui, porque não vai dar tempo de tudo. E, desculpa se eu estou informal, mas como deputado federal também não veio de terno, eu me senti no direito de também não vir de terno, apesar de saber que ninguém tem a segunda chance de causar a primeira impressão, né? Então, vamos lá, opa, vou voltar aqui, a atividade de inteligência. Sem querer definir uma conceituação precisa e esgotada da atividade inteligente, atividade de inteligência, na realidade, são diversas ações especializadas. Esse conceito está em fonte aberta também, no objetivo de produzir conhecimento àquele que tem o poder decisório, né? E a contra-inteligência é salvaguardar tudo aquilo de interesse, tudo aquilo que você tem de preservar, para que não seja, para que não ocorra, ou seja, para obstruir, detectar e neutralizar as ações adversas. Em tese, seria uma bem clara, bem para os neófitos, para quem não tem o conhecimento inteligente, seria uma explanação, não um conceito esgotado e preciso, mas apenas para nós termos a necessidade de ter uma noção básica do que seja a atividade inteligente. A origem da atividade inteligente. Gente, eu estou falando muito rápido, porque não dá tempo de eu falar tudo. Mas qualquer coisa, levanta a mão aí que eu diminuo, desacelero aqui. Ou então a gente faz igual o Spotify, né? A gente vai diminuindo, dá para diminuir depois a velocidade. A origem da atividade inteligente. A atividade inteligente é desde que o mundo é mundo, né? Desde os Vedas, do Shin Tzu, antes de Cristo, antes da Bíblia, a atividade inteligente. O meu orientador fala: cara, não precisa voltar lá desde a origem do ser humano para explicar alguma coisa. Eu falei: não, mas é importante falar, né? Porque é importante também passar esse conhecimento, né? Compartimento, conhecimento, se não é compartilhado, não tem valor nenhum, né? E 2 coisas que não vão conseguir tirar da gente, né? Por mais que tentem boicotar, que é o nosso conhecimento e as nossas tatuagens. Isso aí não dá para tirar, né? Então, é isso aí. Então, a origem da atividade de inteligência é muito mais antiga do que a gente imagina, e por muitas vezes, e por todas as vezes, elas foram orientadas na guerra, e algumas vezes com sucesso, e outras vezes não, como foi em 2001 o atentado terrorista no World Trade Center, que alguns apontam que foi uma falha da atividade de inteligência, mas porque a atividade de inteligência é o seguinte: você prepara o baile, mas não vai na festa, né? Enquanto está dando certo, ninguém comenta. Depois que dá errado, tem que ter alguém para culpar, e nós somos os primeiros a serem culpados. Então, as noções básicas de inteligência, eu já falei para vocês, e o que acontece hoje? É um novo desafio global. Antigamente, a atividade de inteligência era a proteção da soberania dos países. Era o quê? Era terra, mar e ar. Depois, com a era digital,
foi a quarta revolução, que foi a cibersegurança, a revolução tecnológica. E hoje em dia tem até um conceito mais amplo, que separou a quarta revolução tecnológica, a quarta defesa, não só da terra, mar e ar, e também a espacial, a espacial e a virtual, separaram em dois. E comentando agora um tema atualíssimo sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, nós temos narrativas diversas, cada um aponta, cada imprensa, cada fonte aberta conta de um jeito, mas uma coisa nós temos certeza: antes foi utilizadas ferramentas de cyberataques em massa para poder obstruir os portais, como eu chamo, os sites em inglês, e com isso, de duas maneiras. Antes de começar a guerra mesmo, através da terra, do mar e do ar. Foi cortando os caixas eletrônicos e também, para a pessoa não ter dinheiro para sacar, matando as pessoas de fome e de frio, que é cortando o sistema de energia da Ucrânia. Então, é só um exemplo que a gente soube pela mídia, né, não foi através de nenhum canal de inteligência. Então, agora, outra coisa importante para falar é a diferença da inteligência com a investigação. Isso causa arrepio a quem é da atividade de inteligência, aos doutrinadores também, quando misturam inteligência com investigação. Inteligência é a necessidade de conhecer. E a investigação é a necessidade de provar. São coisas totalmente diferentes, mas elas têm alguma coisa em comum. O que eles têm em comum? A verdade. Sempre a busca da verdade, né? Então, continuando lá, as noções básicas de inteligência e contra-inteligência, nós temos o quê? Na era da inovação disruptiva. Então, qual seria a inovação disruptiva que nós poderíamos implementar e que nos compele a isso na atividade de inteligência? Uma delas é a tecnologia. Não adianta, né? A tecnologia, eu sou da época da máquina datilografar Hamilton, que não tinha micro-ondas, não tinha celular. Quando eu entrei na polícia, que eu fazia ASDFP espaço, HJKLC cedilha. O que é isso? É a prova da datilografia, 80 toques por minuto. Hoje é ridículo você falar nisso, mas é verdade. Então, ela nos compele a você pesquisar, e por isso eu continuei a vida inteira estudando, e agora o meu mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, justamente para entender as pessoas que são excluídas socialmente, a oportunidade delas, e derrubar os mitos que nós temos. Por exemplo, o mito que o morro foi invadido, que a favela foi invadida, isso cai por terra. Foi o Estado que convidou, entre aspas, as pessoas a morarem lá com diversos interesses. Não só no Rio de Janeiro, a primeira favela no Morro da Providência, eu trabalhei lá quando foi isso, quando tinha o Cabeça de Porco, que era os cortiços lá, eles tinham interesse em urbanizar a cidade, especulação imobiliária, enfim, a ideologia que Sidney Chalub fala da higienização, o que é isso, que o pobre é a aporofobia, né? O pobre, por ele ser pobre, ele não tem higiene, que é por isso ele trazia a febre amarela, ele trazia a cólera em 1800, 1850, e com isso ele foi convidado a morar lá junto com os canudos. E aqui em Santa Catarina foi diferente. Lá eles falaram assim: vocês na cabeça, pega as madeiras aí e leva para o morro, pode morar lá. E aqui, não, você pega as madeiras, tira dos barcos daqui e pode morar ali no maciço do Morro da Cruz. Tanto é que chamava Morro do Governo. Então, agora vem com esse discurso que eles não foram invadidos. E hoje, como foi falado na palestra aqui, uma das coisas mais importantes é a disputa de território, né? Então, e dentro da atividade de inteligência, outra coisa muito importante que há de ser falada é a integração das agências de inteligência, né? Seria uma inteligência suprainstitucional. Não importa a cor do gato, desde que você pegue o rato. Então, o que você precisa? Você precisa criar a cultura da integração. Se essa falácia de que nós estamos integrados, mentira, não é integrado nada. Você vai ver quantos relatórios foi produzido, que eu recebi pela instituição A, B e C, você vai ver, tem um que mandou 0 o ano inteiro. Então, isso é caô. Entendeu? Então, nós temos que ser realistas, mas isso é uma construção, isso é uma fidúcia. Não é à toa que eu fiquei 11 anos na atividade de inteligência, em 5 oportunidades, em 4 governos diferentes. Por quê? Porque eu sempre fiz uma inteligência de Estado, não de governo. Não, você tem que fazer, então me mande por escrito. Então, quer dizer, essa ideia da atividade de inteligência e essa cultura, essa construção da fidúcia, do bigode, é igual agora na pandemia. Eu fui todos os dias trabalhar. Você já viu trabalhar com atividade de inteligência por meio eletrônico, digital? Não existe, né? O Mark Goodman, que eu gosto muito, que escreveu um livro em 2016, que ele fala: não quer que você descubra, não faça. Você se comunicar inteligência com meio eletrônico é impossível, né? E depois, se tiver tempo, eu vou falar sobre o Term of Service, que é o TOS, que você assina ali no Google, no Gmail, enfim, todas as agências, que você aceita ali, que ninguém lê aquilo. O americano, em um ano, ele ficaria 76 horas trabalhando
se ele fosse ler toda aquela política de privacidade, que graças a Deus a LGPD veio agora, mas é um desafio para a gente também, porque nós temos que nos adequar à transparência e nos adequarmos também à privacidade, né, até onde vai, mas o artigo 4º da LGPD é bem tranquilo, que ele fala que isso não se encaixa em segurança pública, e não o artigo dispositivo 4º, mas o capítulo 4, ele fala que se for para a função social também, a LGPD tem algumas reservas, tem algumas exceções, os famosos salvos das normas, né? Então, se tiver tempo, eu vou falar sobre tudo isso. Gente, eu estou correndo, porque não dá tempo, porque eu tenho uma necessidade incrível de passar para os senhores a preocupação e o debate, e sair do achismo e da opinião, porque discurso sem dado é opinião. Então, eu não estou aqui falando opinião, nem estou representando a instituição A, ou B, ou C. Eu estou aqui representando a academia, como pesquisador, né? Beleza. Então, criminalidade na internet. Esse é o grande desafio nosso. Aumentou isso vertiginosamente, ainda mais com a pandemia. A criminalidade migrou para a internet. Então, qualquer crime onde é utilizado... Aí são dois crimes, o próprio e o impróprio, né? Você utiliza o sistema eletrônico para cometer o crime, ou você usa ele como um meio para uma atividade delituosa. Se eu xingar alguém pela internet, eu estou cometendo um crime de injúria, mas eu usei o Facebook, o Google, sei lá, alguma rede social para isso. Então, é um crime impróprio, né? E o crime próprio, não, quando eu uso aquilo para invadir, essa invasão em massa agora, que ele causa um dano irreparável através do sistema de inteligência, né? Só para você ter uma ideia, nós temos 29 modalidades de estelionato dentro do crime virtual, tirando o stalking, né? Então, é uma quantidade vultosa. Aqui chegou a explodir a quantidade de crimes virtuais. Com a pandemia, nós conseguimos neutralizar, e com a simples medida, nós conseguimos diminuir de 55 a 60 boletins de ocorrência por dia. Eram 60 pessoas menos lesadas por dia, só para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Mas esse preceito da privacidade, da proteção de dados, do respeito à pessoa, com a liberdade de expressão, onde a privacidade é o limite da liberdade de expressão, e a rede social tem que ser, a internet é um dispositivo da neutralidade, cada um fala o que quer, lógico, respeitando os direitos de cada um. Ele surgiu em 48, após a Segunda Guerra. A partir daí, em 1981, com a preocupação, reuniram-se na Europa, em 1981, uma convenção, a Convenção 108, que depois teve agora a Convenção 108+, onde as pessoas criaram um mecanismo, um tratado, para que todos aqueles pudessem trocar os dados para combater a criminalidade. Foi de grande importância naquela época, mas caiu por terra e depois voltou agora, recentemente, onde o Brasil é um dos participantes, né? Depois, na Constituição de 88 também, a minha dissertação, não, a minha pós-graduação é sobre o que nós perdemos na Polícia Judiciária após a Constituição de 88, também é muito interessante. Então, já na Constituição de 88, já no artigo 10º, no artigo 5º, inciso 10º, já falava sobre isso, e agora, com a PEC 17, também os direitos fundamentais foram os dados pessoais sensíveis, que é a diferença, se der tempo eu falo, eles também foram elencados como direitos fundamentais, e 3 dispositivos da nova Constituição foram alterados, né? Em 1996, nós tivemos a Condição de Budapeste, que é o Comitê Europeu para combater o cybercrime, né, onde o Brasil, ano passado, passou a ser signatário, também é importante. Em 98, a Lei sobre Proteção de Integridade... A 98 sobre a proteção intelectual. Depois, em 2000, os Estados Unidos e a Europa criou o Safe Harbor, que era um tratado de troca de dados. Em 2015 teve aquele problema que vários, não sei se vocês lembram, vários dignitários, inclusive a ex-presidente do Brasil, segundo consta, foi interceptada, e a partir daí caiu por terra esse acordo, depois retornou agora. Em 2011, a preocupação do marketing digital, tá? Quem estudou administração, não estudei administração, foi só a minha especialização, o Kotler sabe disso, que foi uma indústria, igual está tendo essa convenção aqui, teve uma indústria também preocupada com o marketing digital, onde foi impulsionado
aí a indústria alemã do Target Market. Depois, em 2007, a Lei 2.888, a LAI, a nossa Lei de Acesso à Informação, 12.527, também foi de grande importância. Eu estou querendo fazer o quê? Um timeline de todas as normas que foram criadas. Olha a dificuldade que nós temos para poder, na atividade de inteligência, cumprir essas normas, nos adequarmos a essas normas. Eu estive na Alemanha, se não me engano, 2016, 2014, agora não lembro, e eu estava falando, pô, engraçado, uma cidade tão moderna, não tem vídeo de monitoramento, só tinha nas embaixadas, nos consulados. Por quê? Porque eles entendem que aquilo é invasão de privacidade. E agora, com o nosso dispositivo legais para a inteligência, como é que nós vamos usar essa ferramenta? Se é reconhecimento facial, como é que nós vamos adequar isso? Isso, a atividade de inteligência, ela é inserida junto da segurança pública no dispositivo, no artigo 4º da nova lei, da nova LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que nada mais é do que uma consequência da DGPR, da GDPR, que foi a Lei de Proteção de Dados Europeia, em 2018, no mesmo ano que foi feita aqui, justamente uma semana depois da Convenção 108. Então, depois de 2013, teve um projeto de crime de perfil falso. 2014, o Marco Civil da Internet também, que foi de grande valia. Em 2016, nós tivemos outro acordo, que é o Privacy Shield, onde é um novo programa internacional de troca, tratamento de dados, e em 2016 que começou essa cobrança, através das grandes empresas, do tratamento de dados, respeito à privacidade das pessoas, aos dados sensíveis, aos dados pessoais, né? E só em 2018 que a GDPR foi, mas ele começou por um partido começou com Data Flow. Data Flow é o quê? É o fluxo de dados. Eles começaram a criar essa preocupação e cobrar a aplicação a respeito à privacidade das pessoas, porque já estavam invadindo para fim econômico, para fim de atividades adversas, que eu não vou declinar aqui. E em 2018, aqui no Brasil, nós, com os aplicativos, foi uma grande vitória quando nós conseguimos regulamentar o Uber, né? Em 2018, a 108 mais volta à baila, eles voltam a discutir, como eu já falei antes, e eles tinham a proposta de regras específicas, transferência de dados, mecanismo de assistência, e por aí vai. O problema da punição transfronteiriça começou, na realidade, o primeiro país a punir foi na década de 60, foi os Estados Unidos, os crimes praticados pela internet, pelo mundo digital. E depois, em Hasse, na Alemanha, na década de 70, que foi estabelecida a primeira norma nesse sentido, né? Começaram essas discussões. Então, aqui é o que espera-se. Depois, se vocês quiserem, quem está online ou quem está aqui presencialmente quiser saber com detalhes o que se pretende dessas normatizações, desses tratados transfronteiriços, não vai dar tempo de eu falar isso tudo, mas é muito importante. E um grande avanço, e para nós também, brasileiros, foi a GDPR europeia, né? E posteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados, a brasileira, que começou a vigorar há pouco tempo, foi também uma grande importância para poder discutir, analisar e normatizar essa legislação. Para não ficar muito chato falando sobre legislação, é importante a gente entender por que a gente tem que fazer, porque nós vamos ter que nos adequar a isso, porque hoje em dia são dois desafios. Nós vivemos numa narrativa, num ecossistema digital, com a narrativa de transparência e com a narrativa de privacidade. Mas você imagina você produzir um conhecimento onde daqui a 5 anos da classificação dele, ele passa a se tornar público. É inviável, né? Não vou dizer, não vou afirmar que nós vivemos numa insegurança jurídica, mas isso causa um temor reverencial, um temor, uma necessidade, uma demanda, um desafio. Torna-se muito difícil trabalhar com a atividade de inteligência quando nós vivemos numa atividade altamente cerceadora, né? Na minha época, tinha aquela questão do bullying, que nem tinha esse nome de bullying, que se resolvia entre nós mesmos no colégio, e hoje o discurso novo é: você está me ofendendo. Né? Você tem que ter o maior cuidado, senão você responde dano moral, assédio moral. Então, você tem que pisar em ovos. Imagina isso na atividade de inteligência. Então, essa é a nossa preocupação. Por isso, a minha pesquisa nesse sentido.
de cada vez mais nos aprimorarmos, nos adequarmos e discutirmos, refletir, né? Porque tem diversas pessoas, diversas autoridades, nós temos verdadeiras sumidades aqui expondo sobre a segurança pública como um todo. Mas como nós estamos compelidos na era digital, como eu falei, hoje a grande preocupação não é só você ter essas ferramentas, ter essas soluções, ter esses dispositivos a seu dispor, mas também como você vai ter a permissão legal de usufruir esses dispositivos legais, esses mecanismos digitais nesse mundo virtual e nessa discussão do que até onde eu posso ir. Né? Você pode ir até aqui, daqui para frente, você já está abusando, você já está ferindo a privacidade das pessoas. Então, é mais um alerta, é mais um debate, é mais uma reflexão do que uma divulgação, uma difusão de conhecimento aqui da minha parte. Eu acho que é importante um alerta e um questionamento constante disso, porque isso não acaba nunca, né? Em 2018 foi a LGPD, em 2019 também foi criada a Lei de Abuso de Autoridade, onde foi vedada até a fotografia da pessoa, né? Porque há quem sustente que a teoria de Montesquieu caiu por terra, né? Quem conhece a teoria de Montesquieu, né, na Revolução Francesa, que era o poder executivo, legislativo e judiciário. Hoje em dia nós temos o poder político, o poder econômico, o poder da mídia. Então, há quem sustente que a teoria de Montesquieu caiu por terra. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso em cada ação que a gente vá divulgar, difundir isso na mídia, né? Porque senão nós temos, como falou a advogada anteriormente, nós estamos fazendo a condenação antecipada, né? Porque, vamos dizer, uma pessoa não vai com a tua lata, é um desafeto teu, desculpa a expressão chula, ele vai lá e divulga, ontem ele estava, não sei aonde, ele fez isso. Aí, depois, fake news, né? Porque a gente vive hoje na infodemia, que é a doença da informação. Entrou ano passado essa palavra no dicionário brasileiro, aporofobia, infodemia e outro que não lembro agora, que foram 3 que me chamou a atenção. Nós vimos que é a doença da informação. Você não consegue acompanhar tudo, é muito difícil, né? Você tem que ficar o tempo todo querendo, preocupado em saber as informações, e muitas delas são fake news, né? Porque a gente vive na política do bang bang, né? Quem tem o furo de reportagem e quem consegue passar a informação para o meu. Não, eu passei para o meu chefe. Aí o cara fere hierarquia, ele passa por cima da agência. E uma dos nossos cases de sucesso aqui em Santa Catarina foi a criação do nosso núcleo de inteligência, que eu, dentro da minha bolha, dentro do meu enclausurado lá no meu ar-condicionado, na atividade de inteligência, preparando o baile, mas não indo à festa, eu não conseguia saber o que ocorria lá no extremo oeste de Santa Catarina, no litoral norte, no litoral sul, no Alto Vale. Nós criamos esses núcleos para quê? Para você ter essa interação, essa integração. E depois, também com as outras agências, né? Entre elas, a agência da Secretaria de Administração Prisional, que eu tive a preocupação, eu voltei da BIM, fiz o curso de analista e produção de conhecimento, acho que eu sou o único atualmente que tem esse curso em Santa Catarina, que é o curso de oficial da BIM, e depois fiz o curso de contra-inteligência, e eu pedi autorização para dar um curso, para criar um curso para os agentes prisionais. Aí o que eu ouvi dos meus pares? Pô, tu vai dar curso de inteligência para carcereiro? Falei, pô, meu irmão, a gente prendeu os caras todos pessoalmente. Todos eles estão presos, criaram São Pedro de Alcântara, 1.200 presos sem fazer nada. Agora não, que eles têm uma atividade laboral, 1.002 pessoas na universidade do crime lá, criando uma facção criminosa. As ordens, os crimes estão vindo ali de dentro. Então, graças a Deus, foi criado isso. Depois, a União criou uma agência nacional, né? E com isso, a partir dali, nós tivemos conhecimento do que as organizações criminosas. Eu tenho um certo receio, uma certa reserva em falar organização criminosa. Se fosse organização, era lícita, né? Em que pese a maior organização criminosa do Brasil, se fosse lícita, seria a 4ª maior companhia, maior empresa do país, né? De tanto recurso auferido que é apurado constantemente aí pelo Ministério Público. Não vou dizer o Estado, senão vou estar soprando qual é essa facção criminosa, que eu não vou dar moral para a facção criminosa aqui, não é o meu objetivo, né? Mas que elas existem, né? Não dá para negar. E depois, em 2020, foi criado o Decreto 10.022, aprovando a Estratégia Nacional de Segurança Pública, a PEC 17, onde foi aprovada como direito fundamental os dados. E você, quando vai trabalhar em inteligência hoje, quando você vai exercer a atividade, você tem que ter a cautela até onde você pode ir,
para você não responder. Eu não tenho preocupação nenhuma, porque todos os relatórios de inteligência que eu produzi até hoje, durante mais de uma década de atividade inteligente, então lá, a hora que for... isso causou uma diminuição da produção do conhecimento, é verdade, porque você não tem mais garantia nenhuma, porque daqui a pouco vai estar a público isso aí, e a própria lei fala que a pessoa que proferiu a informação, ela não é identificada, mas ela é identificável, né? O que é isso na LGPD? Ela não é identificada, mas é identificável. A pessoa, ela não aparece lá no relatório, o delegado Alexandre Cali produziu conhecimento tal para quem tem o poder decisório. Lá, no caso, era para o secretário de Segurança, antes era para o delegado-geral da Polícia Civil. Aí, tá, eu não vou assinar embaixo, delegado Carlos, mas pode ser que eu seja compelido posteriormente a ser identificado. Tá, mas onde é que você tirou isso? Então, é identificável. Então, quem vai arriscar fazer? Então, isso teve uma retração, isso aí já é um pensamento meu, com a experiência que eu tenho, né, achando que nós vamos ter que rever isso aí. Ninguém está querendo usar isso para fim ardiloso, discutem inteligência com aquele filme de James Bond, que a pessoa fere a lei, agride, enfim, comete uma série de delitos para o fim atingir os meios. De quem falava isso era Maquiavel, né, e o objetivo não é esse. Né, e por que porra, cara, você agora tem rede social? Eu fui compelido a dar palestra, comecei a falar muito sobre essa atividade, sobre direito digital, direito criminal, e eu criei um Instagram. Falei, porra, cara, mas você, parece até nós brasileiros, polícia brasileira, né, que é concurso público para agente secreto. Né, então, porque está lá publicado no Diário Oficial o nosso nome, né, fulano de tal, foi nomeado, foi para tal, está lá, vai para qualquer um ver, né. E hoje em dia, com a política de privacidade, dentro do Gmail, eles podem dar upload nas minhas imagens, nas minhas fotos, na minha família. Eu assino, que eu não, ninguém lê aquilo ali. E se lê também não entende o TOS, né, o TOS, que é o Term of Service, que é a nossa política de privacidade. E agora, não, agora já tem que pisar em ovos. Né? Você vai ter que usar aquele dado que você tem para determinada função. E tem autores americanos que eles sempre têm essa observação. É muito claro, você vai dar o dado, mas é a finalidade que existe. Hoje acabou essa história de data broker. Eu não sei se vocês sabem o que é data broker. Data broker não tem corretor de imóveis. Nós também temos a profissão, que são os corretores de dados. O cara pega o teu dado lá, não estou falando dos dados vazados, não, tá? Estou falando dos dados que ele pega mesmo aqueles dados lá, ele tem acesso àquilo lá e ele vende. Né? Tanto é que a LGPD ela tem um dispositivo agora que fala só sobre na questão da saúde, das farmácias. Por quê? A pessoa antes ela podia pegar um dado seu, o cara todo mês ele toma remédio para o coração. Aí eu vou fazer um plano de saúde. Aí o cara, eu vendo esse dado para você. Eu falei, não, meu amigo, se você quiser fazer um plano de saúde, você vai ter que pagar mais caro. Você, poxa, tá ferrado a saúde aí. Eu estou me policiando para não falar palavrão, né? Porque eu sou... então, quer dizer, se eu falar, provavelmente se estiver gravando, alguém vai botar pi. Então eu vou me ferrar, né? Se eu estiver usando esse dado, então eu já não posso mais compartilhar esse dado se não for para uma atividade fim específica. Então, depois foi criada a lei 14.005, alterando o Código Penal, a portaria do GSI, que criou o glossário da segurança da informação. O que é isso? Com a LGPD, cara, nós temos tem um professor meu, o Pinot, é um professor meu que ele sempre mencionava um filósofo francês que ele fala que a norma nasce morta pela boca. O que ele queria dizer com isso? Que quando a lei é proferida, ela já está defasada. Entendeu? Então, como a gente tem o juridiquês, que é a linguagem jurídica, que eu costumo brincar, nós temos o técnico-comiquês, que é a linguagem técnica do mundo virtual, nós temos também a linguagem da proteção de dados, a linguagem da tecnologia. Então, foi criado esse decreto justamente para poder definir cada nomenclatura, para ficar um negócio mais transparente para todas as pessoas que, porventura, necessitem saber, né, o que é um tratamento de dado. A lei é bem exaustiva. A LGPD foi um grande avanço para a gente, em que nós temos muita discussão ainda, ela não está pacífica. E ela vai ao encontro, a algumas normas anteriores, tal como o Marco Civil da Internet, onde nós vamos ter que discutir isso aí. Por exemplo, agora, também recentemente, foi criado, em 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem alguns autores, eu tive a oportunidade de pesquisar em diversos artigos científicos, em que tem alguns bem ruinzinhos, né, que mistura cracker, hacker, com
com o Kader, porque o hacker, cara, não é hacker, cara. O hacker é um cara que ele tem habilidade, é uma pessoa que tem um conhecimento de tecnologia para poder prever, entender o possível vazamento e as vulnerabilidades do seu sistema, do seu dispositivo. Não tem nada. O cracker que é o do mal. O cracker que é o evil side. Entendeu? Então não vamos misturar. E o Kader é aquele cara que procura, através das contas correntes, os cartões de crédito, enfim, violar. Então não vamos misturar as coisas. E dentro dessa oportunidade que eu pude ver dos, como é que chama? Dos artigos científicos, ele tem algumas reservas que eles falam que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autarquia e teria que ser um órgão totalmente independente. Então, isso tem muita água para rolar, tem muita discussão ainda para que seja discutido sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e porque também é uma lei muito recente. Da mesma maneira que as soluções, a tecnologia, ela galopa, ela não galopa, ela vai numa velocidade de um foguete, as legislações também têm que se adequar, elas também vão numa velocidade enorme, como eu falei aqui. Então, nós temos cada vez mais que melhorar e adequar a nossa necessidade. Né? E a atividade de inteligência é um grande desafio nesse segmento. Né? Então, depois, em 2020, foi criado o Plano Estratégico de Atuação Integrada, o monitoramento de nacional incidentes, através do CEOP. Em 2021, o Brasil, em novembro, foi signatário da Convenção de Budapeste, né, onde foi regulamentado o acordo da troca de dados e informações no que tange aos cybercrimes. Foi um grande avanço nosso, dentre outros 55 países signatários também. O Brasil foi mais foi um grande avanço para a gente. E, enfim, esse foi uma normatização, uma participação do Brasil no cenário internacional, porque o Brasil é um grande framework internacional. O que é isso? Todo mundo tem interesse no comércio brasileiro, como o Brasil tem interesse também no comércio no exterior. Por exemplo, nessa guerra agora, isso é dado, tá, gente, fonte aberta, não tem nada a ver com o que eu recebi, por relatório de inteligência. Eu sempre gosto de deixar bem claro isso. E outra coisa, para não dizer que isso aqui mesmo é para promoção pessoal. Porcaria não. Isso aqui é para poder... se você não pode compartilhar a informação não serve para nada. Então, eu quero deixar bem claro isso, que isso aqui não é uma visão minha institucional, é uma visão minha pesquisa acadêmica. Pô, mas você botou tudo isso aí, essa lei precisava... Cara, se você quer trabalhar na atividade de inteligência, se você quer ser policial, se você quer trabalhar com tecnologia, o que não é possível, admissível, você ter o mínimo de conhecimento, você tem que ter o mínimo, saber o que você pode ou o que não pode fazer. Igual no Código Penal, você não pode alegar, eu desconhecia que isso aqui era uma modalidade delitiva. Eu não sabia que isso aqui era um crime. Pô, você não pode alegar isso. Né? Nem atenuante. Então, você não pode alegar uma escusa, uma inimputabilidade, alegando que você não desconhece a lei. E não é diferente também quando você exerce atividade de inteligência, quando você quer conhecer, produzir conhecimento, quando você quer passar uma informação, quando você quer assessorar aquele que tem um poder decisório, você tem que ter o conhecimento até onde você pode ir. Então, se você não sabe isso aqui, meu irmão, tu não pode trabalhar na atividade de inteligência. Se você não sabe isso aqui, você não está discutindo isso aqui na academia de polícia, se você não está discutindo isso aqui em todas as esferas, todas as forças policiais, PM, civil, PRF, PF, Guarda Municipal, em todas as esferas, seja federal, estadual, municipal, você não pode exercer a sua atividade. Né? Porque você sabe, por exemplo, nós vamos falar aqui o nosso amigo ali do Rio de Janeiro, herói, né? Na realidade, eu posso dizer que eu estou fazendo oresta na terra, né? Porque a expectativa de vida do policial no Brasil, em geral, não só o senhor da Polícia Militar, do BOP, que eu tenho muita admiração, o senhor, na real, é um herói, é um guerreiro, e está sobrevivendo. A expectativa de vida do policial no Brasil é de 55 anos. Então, já estou fazendo oresta na terra, né? Que eu já passei disso, então eu estou aqui... E você sabe, ir para ele entrar, para ele cruzar dados, para ele ver, não vou dizer as ferramentas que ele utiliza, tecnológicas, ele tem que ter um mínimo de conhecimento do respaldo legal para ele poder não responder sobre isso. Né? Porque, e o pior ainda, o que deixa a gente estarrecido, meio de saco cheio, desculpa a expressão, quando você responde pelo que tu fez, beleza, pô, eu fiz isso aqui, pô, tomara que não dê zebra. Não, agora você se cansa de você responder por aquilo que tu não fez. Não é, comando? Pô, então você, numa hora, tu não aguenta mais. Pô, e a defesa do cara é te acusar.
Entendeu? Polícia é perto, longe faz falta e perto incomoda. Então, todo mundo fica... e você tem que mostrar isso com conhecimento jurídico, com fundamentação jurídica. Não adianta só com experiência. São duas coisas. Todo mundo no Brasil é especialista em segurança. Agora nós somos especialistas em guerra, né? Inclusive, segue lá meu Instagram, que eu tenho alguns dados, mas eu pesquisei isso em artigo científico, não é opinião minha, em que pese a opinião é importante. O Gaskell e o Bauer, que são duas pessoas da metodologia, que eu até usei na minha dissertação de mestrado, eles falam isso, que o empirismo, até o leigo, é importante também para o teu conhecimento. Então, todo mundo é especialista aqui em segurança pública, né? Todo mundo. Eu posso trabalhar 32 anos na segurança pública, né? Na real são 34. Eu tenho lá o Diário Oficial amarelinho, que eu fui aprovado em 88 na Polícia do Rio. Né? Então, quer dizer, você pode trabalhar e não ser especialista em segurança pública. Você tem que ter... é igual quando você vai estudar, quando você vai fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, você tem que ter o conhecimento empírico, a fundamentação empírica, que é a tua experiência, né? Aquilo que você vai testar em campo, através de pesquisa quantitativa e qualitativa, e você tem que ter também a fundamentação teórica. Né? E dentro da fundamentação teórica na minha pesquisa, eu usei um cara, desculpa estar fugindo um pouco, um autor, que ele escreveu esse livro quando eu nasci, e nunca foi mais tão atual como agora, dos estigmas. Né? Tem uma pesquisadora do Rio, uma doutora, na Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei, chama Chequete. Ela fala que basta estar do lado. Né? Que, basta estar do lado que você já não preste, basta estar do lado do policial que você já é X9, já é informante. Então, você tem que ter esses dois conhecimentos para você trabalhar com excelência. Você tem que ter o conhecimento teórico, a fundamentação teórica, e você tem que também ter a experiência. Né? Porque isso aí você vai adquirindo com o tempo. Né? Por isso que eu uso aqui a camisa a respeito, que você tem que dar as caras para os veteranos. Porque, cara, estou obsoleto, não está nada. Eu fui fazer meu mestrado agora, eu entrei no mestrado, no mês seguinte, estourou a pandemia. A gente começamos a estudar, a pesquisar de modo virtual. E minha pesquisa sendo no MOR, primeiro que no MOR, para eu subir, é uma roubada, né? Porque, eu subi lá, só Deus sabe meu destino. E ninguém quer dar entrevista para a polícia. Não, cara, isso aqui é uma pesquisa científica, eu quero ver a percepção. Não, ninguém acredita, isso aí é história cobertura, como eu chamo. O cara está querendo vir aqui para infiltrar, para saber. Não, cara, pelo amor de Deus. Então você tem que ter uns amigos dos amigos que vai explicar para ele que ele quer ali criar políticas públicas, e não só depende do Estado também, depende da conscientização de nós todos, porque na Suécia a pandemia não sabe, porque nós temos a cultura de obedecer os países nórdicos, né? Os países baixos, né? E tem a cultura de obedecer as regras. Né? Então, eu dei uma palestra na DataPrev sobre a ética na transformação digital, que eu falo o correto, gente, não é fazer aquilo que ninguém está vendo. O correto é fazer aquilo que deve ser feito, que a norma, seja a norma ética, a norma moral, a norma jurídica impõe. Então, se você não souber isso aqui, nada é importante. Então, nada é importante não, você não consegue exercer a sua atividade. Então, vamos lá. Então, quais são os desafios contemporâneos dentro da atividade de inteligência com a era digital, com a era de transformação contínua, ininterrupta e instantânea digital? Primeiro, a adequação da atividade de inteligência em virtude da celeridade das novas soluções de TI. Eu já falei isso aqui. Né? Nós temos que adequar a nossa atividade com a celeridade das soluções que cada vez vai ter e usada para o mal. Né? É igual também, não adianta você chegar para um policial e dar um puta... falei palavrão. Dá um grande sistema para ele, e ele não tem um front-end amigável, ele não tem um front-end intuitivo. Né? O meu filho, por exemplo, de 5 anos, ele vai lá e fala, não, papai, isso está errado, é um joguinho, né, que não é... Ele me ensina, porque é outra geração, outra cabeça. Né? E não adianta nada você ter uma baita ferramenta se você não tem a capacidade de poder utilizar aquela ferramenta. Tem até algumas pessoas participando aqui da iniciativa privada, eu vou declinar o nome, mas sabe o que eu estou falando, que é tem uma grande preocupação, várias vezes ia visitar a agenda da inteligência para poder explicar, cara, isso serve para isso serve para aquilo. Aí que eu fiz, quando eu fui trabalhar, que eu criei, que a gente tinha
uma assessoria, um sistema, a coordenadoria de sistemas do nosso banco de dados. O que eu fiz? Eu peguei um cara doutor em TI, que eu falei, meu irmão, os caras vêm do Mossad aqui para a gente, os caras vêm da empresa de tecnologia de Israel, e começa a explicar para a gente. Eu não entendo nada que esse cara está falando. Pô, aí eu falo para ele, meu irmão, se o cara estiver querendo me vender, me informar, avião caindo no céu pegando fogo, se essa não funciona, tu me avisa. Aí eu comecei a me aprofundar na atividade. Então, tem muita gente séria da iniciativa que quer ajudar a gente, não quer só ganhar dinheiro, não, porque ele tem filho, ele tem neto, ele tem parente, ele quer uma sociedade melhor. E se as pessoas chegam para você e não respeitam você, o mais velho, quem perde é ele, quem perde é a sociedade dele. Entendeu? Se você não tem disposição de fazer o que eu fiz, o que eu faço, meu irmão, pelo menos não me atrapalha. Respeita. Então, e depois, nós temos um ecossistema digital complexo, aí eu já falei que é o Term of Service, que é a política de privacidade, que ninguém lê, que é aquilo pequenininho lá, que imagina você ter um americano que fez a pesquisa, isso da Carnegie Hall, que é uma universidade americana que fez essa pesquisa, ela é cerca de 45,8 bilhões de dólares são desperdiçados todo ano, porque essas pessoas que perdem o tempo e deixam de oferir a sua atividade laboral por causa desse famigerado, dessa enganação, dessa falcatrua que essas políticas de privacidade que tinha antigamente, né? E que ainda tem, mas que cada vez mais estão pisando em ovos por causa das novas legislações modernas que são super importantes para poder manter a nossa privacidade, o respeito à nossa individualidade, né? A constante elaboração de normas internacionais e nacionais, não preciso falar mais nada, a legislação por si só fala, né? Eu quis evitar de ficar falando muito, que imagina se você for dissecar cada tratado, cada legislação dessa vai ficar, dá um ano de faculdade para você, um ano de graduação e pós-graduação. A influência do ambiente digital em toda atividade de inteligência, não dá para negar, isso é óbvio. Cada vez mais narrativa de proteção à privacidade e transparência, que eu já falei, e o mais importante de tudo, que é o motivo de eu estar aqui hoje, que é a importância do contínuo aprofundamento na pesquisa, na reflexão e no debate, para a gente não ficar no senso comum e ir para a academia discutir, e para trazer isso para a segurança pública como um todo, seja qual força pública que ele atue. Muito obrigado.